Glória a Deus. Nesta hora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, que se encontra no livro nas cartas paulinas aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Nas cartas paulinas, capítulo 6, versículo 23, que diz assim, 22 e o 23. 22 diz assim: agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos mostra, na época, no Velho Testamento, aonde que nos mostra a realidade, quando o homem de Deus, Moisés, Deus ordenou que ele fizesse as escrituras, escrevesse os 10 mandamentos, antes de não conhecer a lei, não existia pecado. Mas depois que surgiu a lei de Deus, aí vem o pecado, por motivo da desobediência. Quando o ser humano não passa o bem, não passa o que Deus faz, que quer que todos façam, ele pratica o pecado, ele é desobediente. Ele passa a ser desobediente à palavra, assim como a lei do homem. A palavra de Deus nos diz que lá no livro de Romanos, no capítulo 12, capítulo 13, que fala a respeito que a lei do homem é constituído pela lei de Deus. Aquele que passa a ser desobediente à palavra, a lei do homem, está sendo desobediente à lei de Deus, o qual que a palavra de Deus nos diz que Deus ordenou que Moisés escrevesse a lei. E todo aquele que obedecesse à lei, Deus agia na vida dele. Deus confirmava o projeto de Deus para com toda a humanidade. Mas o homem, ele não obedece à lei de Deus. Aí vem as consequências, vem as penalidades, vem a ira de Deus se acendendo para com aquela pessoa. A palavra de Deus fala que quando o homem não obedecia a lei de Deus, a pessoa era morta, apedrejado até morte. A lei era cruel, é cruel. A lei é cruel para com toda a humanidade, mas
É cruel quando a pessoa passa a ser desobediente à lei. Mas quando ele passa a ser obediente à lei, Deus age na vida dele. Deus confirma a sua palavra. Deus faz que ele possa entender e compreender o mistério de Deus em vossas vidas. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus é o fim da lei, é Jesus Cristo. O fim da lei é Jesus. A palavra de Deus diz que quando Deus ordenou que Moisés escrevesse a lei e explicasse para aquele que entregasse sua vida a Jesus Cristo, a Deus. Mas a palavra de Deus fala, cada vez que o homem de Deus escrevia os 10 mandamentos de Deus, o ser humano se apartava de Deus. O ser humano sempre era desobediente à sua palavra, desobediente à lei de Deus. Foi por essa razão que Deus queria constituir a lei para que aquela pessoa viesse ser obediente à sua palavra. Deus agia na vida dele. Deus fazia ver se realmente o ser humano era obediente ao Criador. Assim como o pai, a mãe, a palavra de Deus fala, quando o filho passa a ser obediente ao pai e à mãe, o pai e a mãe abençoam ele, e tudo que ele pede, ele concede. E a palavra de Deus fala que quando a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser obedientes ao pai e à mãe por promessa. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração para que você possa entender. Se você for obediente à mãe e ao pai, você tem que ser obediente a Deus por promessa. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser obedientes ao Pai, ser honesto ao Pai e à Mãe, pelas suas palavras. Quando nós passamos a ser obedientes ao Pai e à Mãe, a palavra de Deus fala que o nosso dia aqui nessa terra é prolongado, e nossas vidas vai por muito tempo. E quando nós passamos a ser obedientes à sua palavra, Deus acrescenta nossas vidas, Deus acrescenta a nossas vidas, Deus faça que nossos dias sejam prolongados aqui nessa terra. E é por essa razão que Deus fez tudo isso, que Deus ordenou que Moisés escrevesse os 10 mandamentos, para que ele viesse aplicar para com toda a humanidade. E todo aquele que viesse ser desobediente e vir enfrentar a ira de Deus, as consequências iam cair sobre ele. Assim como você que tem um carro, você que tem uma moto, você tirou a carteira de habilitação, a CNH, quando você vem fazer uma coisa que fez coisa errada no seu carro, você perde um ponto, ou às vezes é tomado a sua carteira, aí passa um bom tempo para você tirar de novo. É assim também a lei de Deus no Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Aquele que obedecesse a lei de Deus, ele alcançava
as promessas de Deus em vossas vidas. Mas aquele que não obedecesse é desobediente à lei. Ele era apedrejado, era morto, apedrejado, colocado no meio do arraial. Todo aquele povo matava a pessoa pedrada. Mas a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela que nós devemos ser obedientes à lei. Mas a palavra de Deus nos fala no dia de hoje, nós não vivemos não pela lei, mas nós vivemos pela graça, do qual que eu acabei de ler nesse instante, aonde que se encontra aqui no livro de Romanos, nas cartas paulinas, capítulo 6, versículo 23, 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Quando fala desse sentido, quando nós pecamos contra Deus, quando nós passamos a ser desobedientes à sua palavra, a consequência vem sobre ele. Mas do outro lado, na parte B que diz, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus nos mostra que o pecado veio através de um. Se veio o pecado, veio a morte, veio a condenação, veio a maldição, através de um, através de Adão. Mas através de um veio a graça não merecível, a graça onde que nos concede a vida eterna. Naquela época a pessoa era morta quando ela passasse a ser desobediente à lei de Deus. A pessoa era apedrejada. Até por isso, quando aquele povo encontrou Maria Madalena no adultério, e a palavra de Deus nos diz que aquele povo se reuniu, pegou ela, ia apedrejar ela, de pegar tanto ela como também o homem, só pegou a mulher. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que aquele povo só pegou a mulher, mas não pegou o homem. Os dois tinham que ser apedrejados. Mas como estava, Jesus veio pela graça de Deus, que Jesus é graça, que nos conceder a salvação. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que Jesus chegou lá, aquele povo diz: mestre, na lei de Moisés, essa mulher, se for pegada no adultério, ela tinha que ser apedrejada. Mas não colocou o homem também. Tinha que colocar o homem também, porque ele também caiu no adultério. Jesus baixou sobre a terra e começou a escrever. Jesus disse: se o primeiro que não tiver pecado, que solta a primeira pedra sobre ela. Jesus veio não poder abirrocar, não destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir. Através daquela época,
era olho por olho, dente por dente. Obedecesse, Deus agia na vida dele. E não obedecesse, ele estava sendo condenado, ele estava enfrentando a lei de Deus. E a palavra de Deus diz que aquela mulher ia ser apedrejada nas mãos daqueles homens, mas não o homem também que caiu no adultério. Mas como Jesus veio, através da graça de Deus, que Jesus é a graça e nos conceder a salvação. Não era mais pela lei. A lei foi deixada para um lado, mas Jesus veio pela graça. Não tinha mais a liberdade. A pessoa podia pecar. A palavra de Deus nos diz, quando o ser humano pecava, um homem, dependendo do pecado, o sacerdote, ele pegava um animal, dependendo do pecado, e ia apresentar a Deus. Matava aquele animal por motivo do pecado e apresentava a Deus. E a palavra de Deus nos fala que Jesus veio não pela lei, mas sim pela graça. E todo aquele que pecasse, a palavra de Deus nos diz, se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Então você pode alcançar a salvação. Eu posso alcançar a salvação. Você que está ao alcance desta voz, você tem a liberdade de ter a sua salvação. Mas se você confessar seus pecados a Jesus Cristo, eu falei, torno para de novo. Se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado. Se nós pecamos, Ele está pronto para nos perdoar dos nossos pecados, através da sua graça, através da sua sinceridade, através do seu amor, da tua compaixão, da tua sinceridade com a humanidade. A diferença é essa. A diferença é essa. Na época de Moisés, era dente por dente, olho por olho. Se ele não confessasse seus pecados, ele era apedrejado, morto, apedrejado. Amava muita gente e as pessoas apedrejavam aquela pessoa. Mas hoje não tem mais isso, porque Jesus veio pela graça. Se alguém peca, só ele confessar seus pecados, só ele se aproximar de Jesus Cristo, ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos perdoar. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, mas tem por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. A diferença é essa. Quando nós confessamos nossos pecados, quando nós confessamos nossos erros, os nossos delitos, Jesus está pronto para nos perdoar. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse com a sua palavra: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu conheço os teus filhos, como a galinha conhece os pintinhos debaixo das tuas asas.
Jesus falava para a humanidade através das suas parábolas, as parábolas deste mundo, para que a humanidade viesse entender. Você que cria galinha aí dentro de sua casa, você pode observar. Você pode observar quando a galinha vê que os pintinhos estão correndo por perigo, ela junta seus pintinhos debaixo das suas asas e proteja. Jesus fez essa comparação. Jesus está assim nas nossas vidas. Ele está com seus braços estendidos. Ele está pronto para agir na minha vida e na tua vida. Mas Ele quer que você confesse os seus pecados, os seus delitos. Eu falei e torno a falar de novo. Epístola 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Muitos têm por tardio. Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. Ele quer que todos se arrependam e confesse seus pecados a Jesus. Ele estará pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos perdoar. Mas se você não confessar, no grande dia do Senhor, vai prestar conta. Jesus está como mediador, como advogado ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele não vai vir mais não como advogado, não como mediador, mas sim como juiz, julgando todas as nações, julgando toda raça humana, toda criatura de Deus, toda alma vivente, toda a imagem e semelhança da sua pessoa. Aceita Jesus. E eu faço apelo com a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não estou aqui pregando placa de igreja, não religião, não denominação, não, mas sim convidando Jesus para com a sua vida. Aceita Ele. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte, é condenação, é perdição com toda a humanidade. Mas que toda a humanidade, se confessar seus pecados, os seus delitos, você alcançará a graça de Deus. Você alcançará o perdão